Vamos conversar sobre Position Trade? Onde está o dinheiro? Neste vídeo semanal eu falo do Ibov, do dólar, milho, boi, algumas BDRs e algumas ações que eu separei para a gente conversar. E a partir dessa semana eu vou falar também da análise gráfica semanal do Bitcoin. Olá, tudo bem? O meu nome é Elimar Santos e aqui no canal eu falo de análise gráfica seguindo um método simples. Vamos logo para o gráfico do Ibovespa? O que você pode observar? Bem, esse retângulo que eu tracei aqui, ele tem aqui embaixo uma linha de suporte. Então, ele passou para baixo e está testando essa linha que era o suporte, testando ela agora como uma resistência. Então agora a gente tem que esperar para ver o resultado desse teste, né? Se o preço voltar a fechar acima dessa linha, fechando aqui em cima, pode ser aí uma armadilha para os ursos, para os vendedores. Mas se ele perder essa mínima do candle dessa semana aqui, então o sinal de que esse retângulo realmente pode deixar de existir e eu vou deixar traçado aqui somente a linha de suporte que passou a ser resistência. Porém, a gente ainda tem uma possibilidade de o preço retornar aqui para a zona bipolar, que ao meu ver é a mais provável, tá? É que eu acredito nisso desde quando o preço atravessou aqui. Por que ela é mais provável? Porque o meu método ele prevê a travessia da zona bipolar e sempre uma volta para um teste nessa região de zona bipolar, que chama zona bipolar exatamente por causa disso. Quando o preço está trabalhando acima dela, ele tende a bater nela e volta a subir. Bate nela e opa, aqui não voltou a subir. Então ele atravessou. Então quando ele atravessa, ele trabalha abaixo dela, ele tende a trabalhar aqui embaixo, volta a bater nela e volta a cair. Sobe aqui de novo, bate nela e volta a cair. Essa é a visão da zona bipolar, do método F34. Veja que há 3 semanas, nessa semana aqui, eu vou deixar o trecho do vídeo aí para você ver o que eu falei. Eu estou sentindo que o mercado está bem esticado aqui no diário, quando eu olho para o diário, eu vejo que há a possibilidade dele semana que vai iniciar aí, fazer um candle aqui de lado. Agora, o que eu recomendo é que você acompanhe os vídeos semanais de Position Trade, porque o mercado trabalha em capítulos, como se fosse uma novelinha, né? Ele segue um ritmo. Você não vai ganhar dinheiro fazendo uma análise de gráfico. Você vai ganhar dinheiro acompanhando, você vai tomando decisão, você toma várias decisões. Não é num gráfico, numa semana que você toma uma única decisão e ganha dinheiro. Então você vai ter que mudar de ideia, você vai ter que permanecer na decisão tomada, e isso você vai acompanhando como se fosse uma novela. Vamos agora para o gráfico do dólar. Olha só o que está ocorrendo. Ele está caindo aqui, aqui verde. Vou fazer melhor. Vamos fazer o seguinte, eu tenho uma análise de um vídeo do dia 24 de outubro, e nele explica direitinho o que está acontecendo aqui nesse gráfico. Dá só uma olhadinha aí como ele é bem atual. Veja só, o dólar está exatamente na região de venda, conforme eu já venho falando alguns outros vídeos aí para trás também. É só pegar as datas aí do semanal ou entrar lá na playlist do semanal e verificar como foi a análise de cada candle semanal desse daqui, que eu venho apontando a possibilidade dele vir trabalhar nesta região. Agora, como que ele está, né? Ele está no ponto de venda, aqui é a região de venda. Porém, eu devo ressaltar que ele está dentro desse caixote aqui desde o meados do ano passado, né? Desde maio do ano passado. Ele pode estar nessa consolidação aí, conforme os vídeos passados também eu falei, ele pode voltar aqui em cima, em 6,147, conforme está apontando aqui, que é a máxima aqui, ó. Ele vai ficar dançando lambada aqui, né? Vai ficar dando uma chicotada aqui para dentro dessa máxima e dessa mínima aqui. Enquanto ele não perder esta máxima ou esta mínima, ele pode ficar fazendo o que ele quiser aqui dentro desse retângulo consolidado aqui. Essa é a minha visão para o dólar e eu acredito que ele agora está num ponto de venda dentro do método F34. O MACD também está alto, virado para baixo, então seria a venda aqui seguindo o método. Mas os métodos, seja o meu ou seja qualquer outro, quando está em consolidação, ele não funciona muito bem, e esse caixote aqui, desenhado já há muito tempo, eu já previa essa possibilidade de
consolidação aí, tá bom? Você viu aí? Então vamos lá para o gráfico do milho. Olhando aqui o CCM FUT, a gente vê aí um gráfico complicado, né? Pode ver que ele está atravessando a região bipolar, ela está reta aqui, inabalável, verde ainda. E esse gráfico ele perdeu a volatilidade, caiu bastante a volatilidade, aquele movimentação de candles grandes, direcionais, né? Então a gente percebe aí que os movimentos estão mais lentos, mostrando claramente a acomodação do preço dentro desse retângulo que eu desenhei já há muito tempo, né? E essa acomodação, essa perda de volatilidade, essa perda de ímpeto para nós traders, isso não é muito bom, né? A gente quer volatilidade, momento, como foi aqui, né? O que o meu método mostra? Eu vejo uma consolidação conforme já desenhado aqui muito tempo atrás esse retângulo, tá? E para você ver isso, é só dar uma olhadinha nos vídeos lá para trás que eu desenhei isso daqui. Quem acompanha o canal, todos os vídeos semanais de Position Trade, sabe direitinho qual é a minha visão que eu venho apontando aí, tá bom? Por isso que eu sou bem chato aí com essa coisa de que acompanhar. A análise de position trade não é num único vídeo que você toma a decisão. Tem que acompanhar a história que se desenrola, né? Como se fosse de fato uma novela, uma série, tá bom? Então vamos avaliar o boi aí. Aqui a gente pode perceber que no boi ele também faz direitinho o que eu venho falando. Aliás, desde esse tracejadozinho aqui, eu venho narrando aí tudo que acontece com um boi de uma forma bem assertiva, tá? Eu vou replicar o vídeo do dia 24 de outubro. Ele vai falar da análise do boi, do que está acontecendo hoje. É só olhar esse trechinho aí, dá só uma olhadinha. O boi segue estressando esse fundo aqui, esse suporte, é uma região de suporte. Ele está estressando ela bem, né? Você perceba que o tamanho do candle aqui da queda, ó, esse candle, esse daqui já foi um candle duvidoso, esse daqui um pouco maior que esse, né? Talvez não em extensão máxima e mínima, mas de corpo maior. Esse daqui já mostrou bem menorzinho, porque aqui é uma região de suporte. E como ele está muito distante da região bipolar, pode ser que ele venha dar uma subida até essa região aqui. Eu não compro isso aqui porque está contra a tendência, tá? Ele pode continuar caindo direto aí, mas pela análise gráfica clássica, aqui ele teria que dar uma voltadinha para essa região. É essa a visão que eu tenho do boi. Eu percebo então que ele está estressando aqui essa região de suporte. Então eu continuo de olho nele para, se ele subir, eu fazer a venda dentro da região da zona bipolar. Na hora que ele atingir essa zona vermelha aqui, eu procuro as minhas vendas. Então vamos para as BDRs. Eu vou olhar aqui a Disney. Vamos ver como está esse gráfico aqui que me chamou bastante atenção, tá bom? Que pancada, hein, que foi essa semana, né? Despencou lá de cima e caiu bastante. Então vamos prestar bastante atenção na perda desse fundo aqui que ele está vindo testar. Ó, aqui é um suporte, uma região de suporte interessante. Então esse suporte aqui, se perdido, ele tende a jogar o preço aqui para esses suportes aqui. O primeiro suporte imediato, nesse caso, do 50, depois aqui do 45 e depois aqui no 43. Então eu vejo aqui a Disney caindo bastante. Aqui é lógico que ela não cai direto, né? Mas é o que está apontando aqui. O MACD bem alto, e a gente tem essa região aqui dos 40 até os 50 aqui como a região onde ele pode encontrar uma parada, tá bom? Se ele perder esse eixo aqui, ó, esse suporte aqui, é o que eu estou enxergando aí, é o que o gráfico está me dizendo. E o outro papel que me chamou a atenção é o papel da Nasdaq, N1DA34. Ele vem bastante esticado, né? Então comprar aqui onde ele está agora, nem pensar, né? Mas vamos ficar de olho na zona bipolar. Na parte inferior é onde é o melhor ponto para compras com stops curtos, né? Porque se ele perder essa zona bipolar, a gente perde pouco, porque o stop está bem aqui embaixo. Então, nessa região aqui dos 477, 78, é um bom local de compra. Vamos agora para algumas ações que me chamaram a atenção também, e eu separei aqui Natura, NTCO3. Pela queda essa semana aqui, eu não pude deixar de avaliar, de chamar ela aqui para a nossa conversa, tá bom? Quem acompanha os vídeos sabe que há muito tempo eu venho falando aí
de queda de uns 30% nos papéis do Ibovespa, enfim, quem acompanha sabe. E a Natura já passou longe desses 30%, né? O que eu estou vendo para a Natura? Eu estou vendo uma parada dela aqui nessa região de suporte aqui, ó, onde a gente tem, eu vou traçar aqui, ó. Aqui a gente tem um suporte, ó. Eu vejo aqui nos 20. Então é uma queda, um tombo bem grande aí, né? É uma coisa bem estranha, né? Bom, eu trouxe esse papel para falar sobre a entrada na zona bipolar. O que eu quero mostrar? Eu quero explicar, aproveitar aqui um pouquinho para explicar um pouco de como eu faço essas entradas. Veja que a entrada na parte inferior é o melhor lugar. Por exemplo, aqui, ó, vou começar, não vou olhar para trás não, tá bom? Porque se for olhar, a gente vai ver vários outros pontos interessantes. Basta esse daqui, ó. Aqui a gente tem esse ponto, essa região aqui como uma entrada na parte inferior e ele entregou aí, ó, 35%, tá bom? Teve outras aqui, teve mais uma aqui, teve outra aqui, tá? Estou contando somente essa, tá bom? Mas se contar daqui, ó, a gente pegou aí 25%. Daqui idem também 25%. Agora olha essa região aqui. Aqui, e é o que eu quero chamar a atenção, foi uma entrada também para buscar a outra perna, talvez uma sequência aí do zigue-zague. Mas veja que ele estopou. E olha o tamanho do stop. Para position trade, esse stop aqui está excelente, ó, 9%. Se for olhar mesmo exatamente, ó, 9% a 10% no máximo. Isso daí é um stop muito pequeno para position trade. Perceba que quando a gente pega daqui, a gente tem lá, ó, uns 30% de alta. Então eu estou falando de 10% de stop, tá bom? Com isso a gente percebe como é interessante comprar na região da zona bipolar e segurar o trade, né? Por várias semanas, meses. Isso é position trade, tá bom? E é dessa forma que eu gosto de fazer meus trades. É aqui que está o dinheiro, não é verdade? É aqui que a gente consegue extrair uma boa quantia com menos sofrimento do que no day trade, né? Menos estresse que o day trade nos causa. Eu quero chamar atenção para isso, explicando como que é o método que eu opero. Aproveito para mostrar para você uma alternativa que é bastante interessante também. Assim como o day trade é muito interessante, esse método funciona igualzinho no day trade. Eu compro geralmente nas regiões mais abaixo e ele funciona também igualzinho para swing trade, tá bom? Então vamos lá que eu quero falar de BIF3 também. Então ela já está aqui, ó. BIF está aqui na região da zona bipolar, aceso verde. Isso é muito interessante porque eu gosto de comprar. Já tivemos compras aqui, olha lá, ó. Compras aqui embaixo, nessa região aqui, ó, ele já entregou aí 16% pelo menos. Tá voltando para a região e é onde é a região que eu gosto de comprar. É lógico que aqui tem um pouquinho de análise técnica que você tem que fazer, não é só fechar os olhos e comprar não. Mas eu ainda estou muito contente com o BIF porque ele está dentro de uma região interessante. Para mim esse fundo aqui, que é o fundo que perde tudo, né? O fundo lá da crise. E aqui, ó, ele está trabalhando aqui aparentemente com um zigue-zague descendente, mas ele está fazendo aparentemente uma grande bandeira para alta. É o que eu enxergo nesse papel. Eu também estou muito otimista com ele, porque é um papel que tem um bom potencial de alta. O que eu quero ressaltar com vocês aqui também nesse papel? Por que eu falo que ele tem um bom potencial de alta? Eu uso uma casa de research que me dá recomendações baseadas em análise fundamentalista. E isso me proporciona também ter uma visão bastante interessante. Eu associo as minhas análises de position trade com essas análises de fundamentos. É lógico que elas não andam juntos. O fundamento muitas vezes erra muito no time, ele compra muito antes, e aí a gente fica aqui com um papel na mão durante um bom tempo e ainda muitas vezes, quando não, caindo, tá? Mas ele me dá uma visão fundamentalista de um determinado papel que eu estou avaliando junto a essa casa de research e que me dá um certo conforto também para operar e talvez até levar como um buy and hold. É lógico que quando eu defino operar um position trade, eu quero, dentro de um tempo menor do que buy and hold, tirar algum proveito financeiro disso, não só ganhar dividendos, enfim, tirar algum proveito de crescimento do capital. Mas a união do trade, position trade, com a análise de buy and hold, de fundamentalista,
me proporciona um conforto melhor para operar e me proporciona escolha, definição de papéis que tem um fundamento interessante e que tem grandes probabilidades de acontecer altas, né? Isso me dá um conforto. Eu uso a casa de research que está aqui embaixo no link, dá só uma olhadinha. Essa é a casa de research que eu tenho há vários anos já. Eu utilizo ela para me amparar nessas tomadas de decisões e também para que eu possa fazer as minhas decisões de investimento. Tá legal? Mas agora vamos estrear aqui hoje a avaliação gráfica, a análise gráfica semanal para position do Bitcoin. É muito prazer falar disso também. Então vamos para um outro gráfico lá no TradingView, que é onde eu faço as minhas análises das criptomoedas. Aqui estamos, então vamos lá. Aqui no gráfico eu uso a Tilson para a nossa conversa. E se você não conhece essa média, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link onde eu explico como eu configuro essa média, como funciona essa média, como que eu opero essa média, tá bom? Então vai lá e entenda mais. Se você já viu esse vídeo, vamos seguir aqui na avaliação, tá bom? A Tilson me mostra o ponto de entrada no trade. E agora, com o preço trabalhando longe onde está aqui, eu não faço compras. Então, o que eu faço? Eu espero. Tem que esperar o preço chegar até a Tilson, por aqui, e aí eu faço a minha entrada. Ou seja, onde ele está agora, eu não compro. Por que você não compra, Elimar? Porque se eu comprar aqui, o meu stop vai ser abaixo da Tilson. Então, eu estou já longe dela e estou com um stop muito caro. Quando eu compro aqui, o meu stop está abaixo, no candle que fechar abaixo, como aqui, ó. Se eu tivesse comprado aqui, o meu stop foi aqui. E pronto, na perda dessa mínima eu estopei, entendeu? Aqui, se eu comprar aqui, eu vou ter que, né, esperar fechar um candle aqui para baixo, eu não sei direito, eu sei que vai ser grande o meu stop. Então, eu tento encurtar o meu stop, melhorando o meu payoff e ampliando, sem dúvida, o meu conforto operacional. Eu fico com esse conforto muito grande, muito bom de operar assim, que eu sei que eu vou ter stop curto. E quando a operação der certo, olha aqui, ó, se eu compro aqui, se eu compro aqui, se eu compro aqui, olha quando dá certo, o que acontece, quanto que eu ganho. É essa a visão que eu tenho, tá bom? É essa a visão aqui do Bitcoin no momento. Não compro, eu estou esperando ele voltar para fazer outros trades, tá bom? Se você quiser outras configurações da Tilson, eu vou deixar este vídeo aqui do lado, que eu mostro uma outra configuração diferente dessa e que vale a pena você dar uma olhada, tá? Porque ele ficou muito legal esse vídeo. E desse lado aqui, eu preparei com muito carinho esse vídeo especialmente para você. Então não perca, vá ver esse vídeo aqui que ficou bacana pra caramba. Então eu desejo para você de coração uma ótima semana, com ótimos trades e fique com Deus.